Eu estou recebendo no blog do Toninho a Bianca Tortola Rodrigues Mateus, de 34 anos. Ela é assistente jurídica na Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau. Também é advogada especialista em Direito Constitucional e mestranda em Direito. E nós vamos conversar com ela porque a Bianca está liderando um documento que trata de assuntos relacionados à reforma da Previdência, que vai ter um dos itens sendo votados na Câmara nesta segunda-feira em Presidente Venceslau. Bianca, tudo bem? Tudo bem, bom dia, obrigada por me receber. É um prazer recebê-la aqui no blog do Toninho. E me fala, o porquê que você decidiu liderar um documento que trata um assunto tão assim polêmico neste momento em Presidente Venceslau? Olha, na quarta-feira a gente estava conversando lá na minha secretaria, eu e o auxiliar de procuradoria, a gente estava conversando a respeito do que está acontecendo hoje. Do último vídeo que a prefeita gravou dizendo que nós não teríamos aumento, que o nosso gasto com o pessoal estava muito alto. O nosso antigo secretário, ele foi a São Paulo conversar com o conselheiro para tratar dos gastos com o pessoal. E vendo tudo isso, mais as fake news que estão divulgando de qual projeto de fato vai ser votado, porque hoje estão dizendo, nós vamos onerar o aposentado, que uma senhora de 70 e poucos anos ela não vai receber mais pensão. Não é isso. O projeto que nós estamos apoiando, que nós queremos que aprove, é o projeto que vai transformar as regras do IPREVEM as regras do INSS. Então, basicamente, ele vai mexer na idade, que vai transformar em 65 anos para homem e 62 anos para mulher, e ele vai também mexer em algumas regras de pensionista. Entre elas, o pensionista vitalício vai ser só quem tiver mais de 45 anos. Os demais vão ser por um prazo. Mas também tem a possibilidade de você comprovar que você tem a dependência financeira e aí poder ficar vitaliciamente. Tem outros casos também de acúmulo de pensão mais aposentadoria, em que aí você opta por um e o outro fica proporcional. São regras que hoje o INSS já tem. Então, a gente vê como importante trazer isso para o IPREVEM também como uma forma de começar a conter gastos. Porque hoje os gastos do IPREVEM, eles estão impactando em nós servidores ativos da forma de que hoje a gente não vai ter reajuste porque o gasto com o pessoal está muito alto e esse gasto com o pessoal não é o gasto com o servidor. O gasto com o servidor, ele também é alto, mas não é ele que está impactando. Hoje o que está impactando é o aporte, que é o valor extra que a prefeitura precisa mandar para o IPREVEM para poder segurar um pouco o déficit de dinheiro que a gente tem lá. Pra você ter uma noção, hoje, nas últimas informações que eu vi, o IPREVEM tem em caixa 23 milhões. 23 milhões não pagaria um ano inteiro de aposentadoria, porque a folha do aposentado é um pouco mais de 2 milhões hoje. E você tem noção de qual é o aporte que a Prefeitura e a gestão está fazendo para o IPREVEM atualmente? Não, hoje eu não sei. Eu só sei que hoje, juntando aporte, juntando o que ela já deveria passar normalmente, que é o patronal e o do servidor, juntando os parcelamentos de gestões passadas que não fizeram os repasses adequados, juntando tudo isso, dá em torno de uns 60%. E isso era muito dinheiro. Eu não tenho valores exatos porque eu não estou à frente do IPREVEM, e o meu ponto não é nem esse, ver o quanto o IPREVEM gasta. O meu ponto é que a gente precisa começar a cortar gastos de algum lugar. E a nossa ideia, aprovando essa lei, é melhorar igual melhorou para o INSS da seguinte forma: eu vou demorar um pouquinho mais para incluir aquela pessoa aposentada. Se eu demorar um pouquinho mais para incluir aquela pessoa, ela vai contribuir um pouquinho mais. E contribuindo um pouquinho mais, eu consigo dar uma segurada e a gente consegue ir mantendo um pouco melhor. Claro que ainda não é o ideal, tá? Vou te falar outra coisa, que a nossa ideia é começar com essa reforma e depois solicitar que o Executivo faça outras melhorias, e de fato melhorias mesmo. Nós estamos começando esse movimento, mas isso é só um começo, porque a gente pretende exigir que o Executivo faça outras coisas também. Porque a gente sabe que só isso aqui não é suficiente. E outra, com várias pessoas que eu conversei, ninguém está feliz com a reforma. Não é que é uma coisa, todo mundo está contente, satisfeito com isso. Mas essa é uma forma da gente começar a tomar a frente dos nossos próprios problemas, nós como servidores, indo atrás do que vai nos interessar. Porque hoje a gente vê muitas pessoas envolvidas em abaixo-assinado, fora o que a gente está propondo, que são pessoas que nem são funcionárias, que são pessoas que não são nem da cidade,
que são pessoas que não estão diretamente ligadas a esse problema. E eu vejo o IPREVEM e os servidores hoje como palco para discussões políticas. E eu acho que por isso, na verdade a minha ideia foi realmente essa, foi que a gente tem que parar com isso, de ficar deixando que os outros tomem a frente por um problema que é nosso. Nós, como funcionários, devemos nos unir para exigir o que é melhor para nós. É claro que isso, ninguém está feliz, contente, é a melhor coisa do mundo. Não é a melhor coisa do mundo. Mas se eu acabar com os privilégios que só o IPREVEM tem hoje, e eu colocar as regras igual do INSS, eu acho que é um começo para a gente tentar fazer alguma coisa diferente. Bianca, você esteve no IPREVEM? Estive. O que você fez no IPREVEM? Eu não tive tempo de fazer muita coisa, eu fiquei muito pouco tempo. Mas o tempo que eu fiquei lá, eu conversei com vários assessores em Brasília. Eu estava em contato direto com um consultor em Campinas, e ele me falou assim, que naquela época, que a gente já precisava tomar alguma providência muito urgente, porque a gente já estava gastando muito. O aporte já era muito grande, porque o déficit já era muito grande. Eu não tenho exatidão do valor, mas eu conversei com uma pessoa que faz parte do IPREVEM hoje, e o déficit é mais ou menos 523 milhões. É muito dinheiro. Isso é o que falta, o que deveria ter lá. E não tem. Se você for pensar, se a gente estiver fazendo cálculo meio bobinho, se eu tenho hoje 23 milhões e falta 523 milhões, eu estou em déficit de 500 milhões. 500 milhões não é dinheiro pouco. Isso é o que deveria ter e mais. Essa progressão ela tem que estar sempre subindo, porque um sistema previdenciário ele funciona mais ou menos assim. Eu tenho que tirar o patronal, tirar a parte do servidor e entrar num fundo. E eu vou contando. E aquele fundo ele vai tendo que se multiplicar, porque hoje, vamos supor que hoje eu contribuo com 14%, mais ou menos R$600 do meu salário. Mas R$600 não é de fato o que vai ser o meu salário uma vez por mês, certo? Então esses R$600, ele tem que estar multiplicando. Conforme ele vai multiplicando, para que quando eu me aposente, eu tenha direito ao salário pelo cálculo de tantas contribuições que eu tive. E essa campanha? Você disse que tem mais de 100 assinaturas? Sim, nós começamos na quarta-feira, lá na prefeitura. Eu conversei com o setor de planejamento, com o setor de TI, conversei com o setor de lançadoria, licitação, setor pessoal, com alguns funcionários que estão lotados no gabinete. Nós fomos com assistente social, nós fomos conversando assim informalmente com pessoas que eu conheço, que são meus colegas, e a gente foi conversando. E eles não estavam sabendo qual que é o projeto que vai ser discutido. Todo mundo estava dizendo, mas gente, eu não quero onerar o aposentado. Eu falei, eu também não quero onerar o aposentado. Mas gente, vamos entender que não é esse o projeto? Vamos entender que o projeto que vai ser pautado não é esse? Pode ser que tenha outro, pode ser, mas não é esse que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo a reforma da idade e dos pensionistas para ficar igual é do INSS. Essa é a nossa ideia. A nossa ideia, então, era dizer para as pessoas, gente, não vamos acreditar em fake news, porque hoje estão divulgando tanta coisa que, na verdade, não é. Pode ser que tenha esse projeto de aumentar 14% para o aposentado, pode ser que tenha, mas não é isso que nós estamos defendendo hoje. Hoje nós estamos defendendo a idade e as regras do INSS. E essas regras, na minha visão, e eu acho que a visão da grande maioria que assinou aqui junto comigo, pensa que nós devemos ter as mesmas regras do INSS como forma de melhorar um pouco nos gastos. Porque o IPREVEM hoje, com as regras que ele tem hoje, criadas lá nos anos 90, ele foi criado numa outra realidade, numa outra perspectiva. Eu tinha outro tipo de gasto. Para você ter uma noção, Toninho, a gente não tinha nem a lei de responsabilidade fiscal, que impunha limite mínimo de gasto. A lei de responsabilidade fiscal é de 2001. Eu queria deixar claro também que começaram a divulgar que nós, servidores que estão envolvidos nesse abaixo-assinado, estamos coagindo outros funcionários a assinarem a lista. E eu queria deixar bem claro que não há nenhum tipo de coação, muito pelo contrário, nós estamos conversando com amigos, com outros funcionários, para que eles entendam qual que é o projeto e, se tiver de acordo, assinar a lista. Tanto que nós já conversamos com pessoas que se demonstraram contra o projeto e não assinaram, assim como nós conversamos com muitas pessoas que eram a favor e assinaram. Então, é totalmente um movimento sem envolver partido, sem envolver funcionários que estão contra e sendo coagidos. Nós estamos envolvendo só pessoas que estão a favor e é só uma conversa.
Quem tiver interesse em assinar nossa lista, vem e nos procura, ou então nós estamos também correndo os setores, conversando com as pessoas para que eles entendam essa necessidade, e é mais uma forma de compreensão da importância da aprovação do projeto. Não tem coação, não tem nada. Inclusive, se alguém se sentir ofendido, não foi nem por mim, nem pela minha equipe. Minha equipe, né? Meus colegas que estão junto comigo nesse projeto. Porque a nossa conversa é sempre... Nós estamos aqui com um abaixo-assinado, com a intenção de aprovação da reforma. Vou te explicar o que é a reforma é isso, isso, isso. Se você quiser colaborar com a gente, assine a nossa lista. Na minha lista, nós temos o nome do funcionário, o cargo que ele ocupa e a assinatura dele. Então, todos que estão aqui, nessas folhas comigo, que serão protocolados na Câmara, são pessoas que assinaram de livre e espontânea vontade, que foram servidores conscientes e aderiram ao nosso movimento. Bianca, e não há de se ter cuidado porque uma questão como essa reforma da Previdência, está mexendo com o direito das pessoas, direito adquirido. Isso não te importuna, não te deixa preocupada? Inicialmente, eu já me preocupei com isso e eu não acho que é uma coisa legal, igual eu já falei pra você. Não é uma coisa que todo mundo tá feliz, satisfeito com isso, mas a gente vê como uma medida necessária. Igual eu tava te falando, eu estudo, sou aluna de mestrado e sou especialista em direito constitucional. Nessa parte do direito, a gente tem um instituto chamado sopesamento de direitos, em que eu coloco na balança 2 direitos e eu vejo qual vai pender mais. Se a gente for pensar na realidade que nós temos hoje um IPREVEM que está gastando muito e nós temos hoje recursos públicos que, por mais que eu tenha recursos, o ponto não é nem o quanto de dinheiro que eu tenho. Vamos supor que Venceslau tem muito dinheiro e está muito bem, está perfeito. Só que mesmo assim eu tenho percentual que eu posso gastar. E é esse percentual que está muito alto. O meu percentual hoje está muito alto, então eu tenho que pensar que eu preciso melhorar essa situação, começar a cortar um pouco dos gastos para que eu possa dar um aumento para o meu funcionário no futuro, para que eu não possa prejudicar futuramente os investimentos na própria cidade e para que o IPREVEM não continue sendo só esse grande problema que todo mundo vê, todo mundo escuta falar. O IPREVEM é um problema, o IPREVEM está perdido. Realmente, hoje ele é um grande problema e hoje ele não tem muita solução. Mas alguma coisa tem que ser feita. E o básico, o essencial, o requisito mínimo para que a gente possa fazer outras coisas é aprovar essa reforma. Se a reforma não for aprovada, a gente não consegue outras medidas. Isso também não te importuna? A questão política, porque virou uma briga política isso, Sim, principalmente na Câmara Municipal. Isso também não te deixa importunado? Eu estou vendo que você não tem muito uma esse pegada de política não, do seu porque lado. a minha intenção não é política, exatamente essa. Nós não estamos nem do lado do executivo e nem do lado dos vereadores. Nós estamos do nosso lado. Tanto que, na verdade, acabou virando um movimento dos servidores em prol dos servidores. Os reais interessados na situação. Porque hoje a gente vê que o servidor e o IPREVEM está virando palco para discussões e brigas políticas. Vamos atacar o vereador X, ou vamos atacar a prefeita, ou vamos atacar não sei o quê. Vamos utilizar o IPREVEM, vamos utilizar o servidor, que é fácil. Eles estão descontentes, insatisfeitos com a situação, vamos utilizá-los como palco para essa briga. E isso me incomoda. Isso, mais a divulgação das fake news, dizendo que hoje a gente está aprovando onerar o aposentado, que hoje a gente quer que a senhorinha pensionista de 70 e poucos anos passe fome. Não é isso. A gente quer hoje mexer na idade e no tempo dos pensionistas, porque hoje a gente vê isso como importante para cortar gastos. E qual a sua expectativa para a votação nesta segunda-feira? Olha, a gente ainda não tem... Mas eu ainda não tenho muita certeza do que vai acontecer, mas na segunda a gente está à disposição para outros servidores nos procurar para assinar a nossa lista. A gente vai atrás de outras pessoas que nós conhecemos para conversar e ver também o que é que as pessoas estão pensando a respeito. E junto com o nosso abaixo-assinado, nós vamos protocolar uma carta na Câmara Municipal explicando as nossas intenções. Que a nossa intenção é a aprovação do projeto de lei específico que trata da idade, que trata do plano de benefícios, que saindo da prefeitura é a mensagem 013. A mensagem 013 traz esse projeto que mexe na idade e na criação de planos de benefícios. Esse é o projeto que a gente está apoiando. Esse é o projeto que nós, como servidores interessados na situação, gostaríamos que fosse aprovado. Bianca, obrigado pela sua presença. A Bianca Tortola Rodrigues Mateus, ela é assistente jurídica
na Prefeitura de Presidente Venceslau, trabalha na Secretaria de Assuntos Jurídicos, também é advogada, especialista em Direito Constitucional e mestranda em Direito. Mestranda? Mestranda. Em que Termino esse ano. Em que local? No IDP São Paulo. No IDP São Paulo? Isso. Ela tem 34 anos, é filha do nosso querido Matheus, sua mãe? Sivalda. A Sivalda, tá Sivalda bom? também é aposentada da Prefeitura lá do Iprevê, então a maioria deve conhecer. Obrigado por você ter vindo. Obrigada a você.